Todos abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler desde o verso 13 até o verso 16. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o 16. Diz assim, vamos ficar de pé para essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Vamos ler novamente o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos sair daqui hoje impactados, transformados, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito fale e que nós possamos ouvir. Pai, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o título dessa mensagem, nessa manhã, para a nossa meditação, é Assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. E nós estamos meditando nesse livro de Mateus, no Sermão do Monte, onde o Senhor ministra aos nossos corações. E quando nós entramos, alguns domingos, alguns meses atrás, no Sermão do Monte, nós falamos que é necessário subirmos ao monte e ouvir com cautela e com cuidado tudo aquilo que Jesus Cristo disse, e depois descermos do monte sabendo e aprendendo com o próprio Senhor o que Ele ensinou. E meus irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós já fizemos algumas considerações sobre eles, desde o versículo 13 até o versículo 15, e nós traçamos até aqui algumas considerações positivas em relação a esse versículo, aquilo que o Senhor disse sobre o que é ser um cristão. Todos os seguidores de Jesus Cristo, eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse grupo de versículo do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo não se contentou em apenas fazer declarações positivas, dizendo o que nós somos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo pegou aquilo que nós somos, o conceito que Ele queria transmitir do que nós somos, e Ele enfatizou essas declarações no sermão. Ele usou uma questão de ênfase, Ele usou enfaticamente esse conceito que Ele queria passar para nós, para que nós, meus irmãos, desempenhássemos com eficiência o que Ele queria como papel para nós nesse mundo. E quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, nós vemos que Pedro entendeu muito bem esse papel de ser cristão no mundo. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele vai dizer o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação eleita, nós somos sacerdotes, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus.
Mas, meus irmãos, Paulo também entendeu, Paulo não ficou atrás, e ele entendeu qual é o nosso papel como seguidores de Jesus Cristo. E se nós lermos o Filipenses capítulo 2, o capítulo todo, Paulo vai descrever que nós somos as luzes desse mundo. E Paulo também vai dizer, que nos exorta nesse capítulo, que nós temos que continuadamente preservar a palavra de vida em nosso ser. A Bíblia, meus irmãos, constantemente faz a comparação entre luz e as trevas, e essa comparação sempre é colocada de uma forma enfática. Isso porque, meus irmãos, compete-se a cada um de nós que estamos aqui nesse momento, a você que está nas redes sociais, compete ao seguidor de Jesus Cristo ser sal da terra. Mas, meus irmãos, se for insípido, não serve para nada, não serve para nada. Compete ao seguidor de Jesus Cristo ser luz do mundo, mas se a luz, meus irmãos, estiver escondida, não serve para nada. Cristo, meus irmãos, nos coloca diante do nosso papel, enquanto peregrinos aqui na terra, como servos que estamos em busca e a caminho da Nova Jerusalém. E quando nós lemos o verso 16, o Senhor coloca de uma forma enfática as suas palavras. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não basta, meus irmãos, apreciarmos a palavra do Senhor. Não basta ter um conhecimento teórico e acadêmico da palavra do Senhor. Não basta somente isso. Não basta termos um aprofundamento e estudarmos tão afinco as Escrituras Sagradas. Não basta, meus irmãos, termos uma reverência e respeito, a qual faz a leitura, todo mundo fica de pé, para a entrada do templo, porque está fazendo a leitura, porque está fazendo a oração. Não basta essas coisas, não basta esses atos ritualísticos. Compete a nós, cada um de nós, sermos o sal da terra diante dessa sociedade. Compete a nós sermos a luz do mundo no meio dessa sociedade. E isso deve ser primordial em nossas vidas. A nossa vida tem que ter o sal e a luz como um elemento primordial. E o Senhor Jesus Cristo, ao colocar de forma enfática, meus irmãos, Ele automaticamente está dizendo: não existe outra coisa a fazer na terra. Temos que ser sal da terra. Temos que ser luz do mundo. Sabe por que temos que viver dessa forma? Sabe por que o cristão precisa ser o sal da terra? Porque o cristão precisa ser a luz do mundo. Para responder essa pergunta, meus irmãos, essas perguntas, nós podemos dar 4 possíveis respostas para ela à luz desse texto, à luz da linguagem enfática de Jesus Cristo. A primeira resposta que podemos dar: para que nós temos que ser a luz do mundo e por que nós temos que ser o sal da terra? É porque Cristo espera esse estilo de vida em nós. Cristo espera esse estilo de vida em nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para o sal, quando nós olhamos para a luz, esses 2 elementos, meus irmãos, possuem apenas uma função primordial em cada um deles. O primeiro, o sal, a condição primordial, a característica primordial do sal é ser salino, é salgar. E o segundo, a luz, é iluminar. É luz aquele que ilumina, é sal aquele que salga. São 2 funções evidentes, são 2 funções primordiais para a vida de um sal, para a vida da luz. Se não salga, não é sal. Se não ilumina, não é luz. Se não cumpre essas funções, meus irmãos, o sal e a luz perdem a sua razão de ser. O Senhor apelou com essa comparação, meus irmãos, ao nosso bom senso. É primordial, é elementar, é característica do seguidor de Jesus Cristo ser sal e ser luz.
O Senhor apelou isso para nossas vidas. Uma lâmpada, meus irmãos, não se acende para guardá-la, para escondê-la, para não ser vista. Ela é acendida para a fim de iluminar. O sal é usado para salgar. As coisas, meus irmãos, tendem a reagir com a luz, tendem a reagir com o sal. E o nosso Senhor define o cristão com as qualidades essenciais do sal e da luz nesse mundo. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você age com essas propriedades? Você vive segundo essas propriedades o seu dia a dia? Você é sal, você é luz diante dessa sociedade? Você leva sabor para onde você chega? Aonde você chega, seja no salão, seja no barbeiro, seja no banco, seja no trabalho, seja no transporte, você leva sabor aonde você está. O mundo reconhece quem você é. Você leva luz para um mundo que está em trevas. Você, meu irmão e minha irmã, apresenta ao mundo a humildade de espírito que o Senhor Jesus Cristo espera em nós. Você é conhecido por onde passa pela mansidão, pela fome e sede de justiça, pela vida de misericórdia, ou não? Você é limpo de coração, é um pacificador, é perdoador, ou não? Você é conhecido como aquela pessoa que gosta de entrar numa confusão, que tem um jeito de falar que é pesado, que é ríspido, que é machucador. Ou o mundo, meus irmãos, não consegue ver em você nenhuma semelhança com Cristo. Ao você passar, fala o seguinte: você é cristão, aquele homem, aquela mulher é cristão, nem parece que é. As suas ações espelham em Cristo ou envergonham o Evangelho por onde você passa. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam ver em nós, olhar para cada um de nós e encontrar um servo e uma serva de Deus. Preciso olhar para nossas vidas, mesmo sem falar uma só palavra, e encontrar o servo de Deus, a serva de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 10, o texto vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras de Deus, fomos criados por Deus, fomos chamados para boas obras. Não somos chamados para denegrir o Evangelho de Cristo. Nós somos epístolas vivas de Deus. Nós somos o Evangelho vivo de Deus, e a nossa vida deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para ser sal da terra, foi chamado para ser luz do mundo, e os elementos essenciais do sal e da luz precisam estar em você. Você precisa salgar esse mundo, você precisa iluminar. É isso que o Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo espera que esse estilo de vida esteja em nossas vidas, que sejamos sal, que sejamos luz. Não é um desejo do pastor, não é um desejo da igreja evangélica congregacional de Lindo Parque, não é um desejo dos oficiais, dos presbíteros da igreja e nem da nossa denominação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para nós no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e é isso que Ele espera de nós. Aí, meus irmãos, nós temos uma segunda resposta que nós podemos dar. Por que nós devemos ter esse estilo de vida? Por que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo? E a segunda resposta é que é ridículo não viver conforme o esperado por Cristo.
É ridículo não viver o que é esperado por Cristo. O verso 14 vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Como é ridículo, meus irmãos, tentar esconder uma cidade que está em cima do monte. Como você vai escondê-la? Como você vai deixar ela invisível? Como você vai fazer para que as pessoas não contemplem essa cidade? Um cristão verdadeiro, meus irmãos, não pode se ocultar. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que como cristão nós temos que ser aquele que enfrenta as pessoas, que gosta de um debate, que gosta de gladiar filosoficamente, culturalmente, academicamente com as pessoas, que afrontam as pessoas à sua volta, ou para aqueles que estão na igreja perseguida, que não devem ficar escondidas, que tem que ficar aparente e abrir mesmo o local e pregar abertamente, mesmo que venha morrer. Não estou falando sobre isso. O que eu estou falando aqui é que existe um contraste entre ser cristão e ser do mundo, e esse contraste, meus irmãos, precisa ser nítido, esse contraste precisa ser aparente. Nós precisamos mostrar evidentemente que somos cristãos e que não somos do mundo. Precisa ser perfeitamente óbvio para aqueles que passam ao nosso lado, para aqueles a qual nós atendemos, aos nossos clientes, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Isso precisa ser óbvio, porque, meus irmãos, não se acende a luz do mundo e depois esconde, não se acende a luz para escondê-la. É contraditório você acender uma luz e botar um objeto para bloqueá-lo. É contraditório você colocar sal na comida e não querer que salgue. É contraditório isso. A luz é acesa para fornecer iluminação. O sal é colocado na comida para poder salgar. É ridículo, é fútil acender uma luz e ocultá-la, meus irmãos. É ridículo você acender a luz e ocultá-la. Não é, meus irmãos, o que Jesus Cristo espera, não é o que Jesus Cristo ensina para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos o sal da terra, quer que nós sejamos a luz do mundo. O cristão, meus irmãos, é aquele que é diferente do mundo. E eu vou repetir: o cristão é aquele que é diferente do mundo. O Senhor Jesus te chamou para ser um cidadão dos céus, para se preparar e ir em direção à cidade que não tem fundamento, para a cidade que é edificada no próprio Cristo, para as mansões celestiais que está sendo preparada para cada um de nós. Meus irmãos, e nós não podemos passar por esse mundo desapercebido. Nós não podemos passar por esse mundo e as pessoas falarem para cada um de nós: você nem parece que é cristão. Precisa haver um contraste na nossa vida, na sua vida, com a sociedade que está à nossa volta. Esse contraste, meus irmãos, precisa ser contemplado. Esse contraste precisa ser observado, precisa ser notado. Não podemos ser marcados por agentes de confusão, por agentes de briga, por agente que diz o que quer dizer, que faz o que não deve fazer. Meus irmãos, a nossa vida com Deus não pode ser deliberadamente oculta da vista da sociedade. Não, eu vou trabalhar naquela empresa, mas ninguém pode saber que eu sou cristão. Não, eu vou para a faculdade, mas ninguém pode saber que eu sou cristão. Quantos nesse momento se escondem diante da sociedade, querem disfarçar, querem camuflar, querem andar igual ao mundo e olha para o mundo com apreço e fala: eu vou andar dessa forma, eu não vou ser conforme o pastor está falando, ou conforme a Bíblia está dizendo, eu quero me igualar ao mundo. Nós vemos, meus irmãos, pessoas dentro da igreja e dentro de muitas igrejas que agem como não crente, que não parece ser cristão. As suas bocas, meus irmãos, cheias de palavras grosseiras, palavras humilhantes, que usa palavras torpe na boca.
Nunca imaginamos que um dia podemos ver cristãos utilizando o tipo de palavreado que se usa hoje em dia, com uma linguagem indecente, com uma linguagem imoral. Crentes, meus irmãos, que sentam em rodas de bebida e esquecem do que está escrito em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Cristãos que fazem festa e promulgam bebidas na sua festa e ajudam no vício das pessoas, contribuem para botar a pessoa viciada. Em vez de promover a salvação em Jesus Cristo, querem promover que a pessoa fique longe de Deus. Muitos, meus irmãos, dentro da igreja, nos seus corações, estão cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de fofoca, cheios de corrupção, sem perdão, e dizem que são cristãos, tomam o cálice, pegam o vinho, pegam o pão, com esse sentimento no coração. Crentes que são arrogantes, que são filhos de si mesmo, que querem e criam e constroem inimizades, invejosos, que promovem discórdias, que promovem dissensões, que promovem facções dentro da igreja, que usam as redes sociais como seu divã particular, e pensam que são sal da terra, pensam que são luz do mundo, que destroem tudo aquilo que Jesus Cristo construiu na sua vida, e envergonham o Evangelho, e envergonham o nome do Senhor Jesus Cristo, criando confusões. Pessoas, meus irmãos, que não são o sal da terra, pessoas que não são a luz do mundo, mas enganam-se a si mesmo, vindo à igreja, mas no seu interior a palavra não flui, no seu interior a palavra não rege, não reina. Pessoas que não são sal e não são luz do mundo. Por isso, meus irmãos, é ridículo, meu irmão e minha irmã, um crente, um cristão que não segue o estilo de vida pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 5, verso 16, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, fomos chamados para andar em espírito. A terceira resposta, meus irmãos, que nós podemos dar nessa manhã, por que nós devemos viver o estilo de vida que Deus, que Jesus Cristo quer para nós? Por que nós devemos ser o sal da terra? Por que nós devemos ser a luz do mundo? Meus irmãos, é que a pessoa que não vive conforme o esperado por Cristo é um crente inútil. A pessoa que não vive conforme Jesus Cristo ordena, como é esperado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é um crente inútil. Verso 13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, meus irmãos, insípido, não serve para nada, ele é inútil, ele não serve para ser colocado na comida, ele não serve para ser neutralizante, ele não serve para fazer nada. Só o sal, meus irmãos, só possui uma qualidade essencial nele, ele só tem uma qualidade essencial, que é salgar, e se ele perde esse elemento, ele não serve para nada, e quando perde, meus irmãos, nada serve. Para que vai fazer? Quantas coisas a gente olha e tem alguns elementos a mais, existem coisas mais primordiais e essenciais do que uma só, mas o sal e a luz, a essência, o que é essencial e o que é primordial é uma coisa só, ou é salgar ou é iluminar. O sal, quando perde o seu poder salino, ele não cumpre o seu propósito, ele perdeu o seu propósito de ser. Meus irmãos, o cristão foi separado por Deus para ser um cidadão do céu. Estamos aqui, mas não fazemos parte daqui, estamos de passagem. Nós temos uma morada, nós temos um lugar para estar. A igreja é peregrina aqui na terra.
Nós começamos essa mensagem falando em 2 Pedro 2,9, e vamos lê-la novamente. Projete para mim ali, vamos ler novamente esse texto. Segunda Pedro 2,9, diz assim, estou aguardando ali, 2 Pedro 2,9, não, 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro 2,9, deixa eu ver se lá em cima eu corrigi, quando está colocando ali. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Pedro está falando aqui que nós somos embaixadores de Jesus Cristo, nós o representamos, e como representante nós somos raça eleita, nós somos sacerdotes reais, porque como sacerdotes reais, meus irmãos, nós direcionamos o mundo para Deus, nós somos uma nação santa, uma nação de propriedade exclusiva de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é de propriedade de Deus. Se uma pessoa, meus irmãos, não vive conforme o seu dono, se não vive conforme as instruções de Jesus Cristo e conforme Jesus Cristo espera que ela viva, é um crente inútil, está inutilmente na presença da igreja, vem inutilmente nos cultos, estão aqui presentes de uma forma inútil, desobedece deliberadamente aquilo que o Senhor ordena, desobedece de propósito aquilo ao qual o Senhor instrui, aquilo de como deveria ser na presença do Senhor, e por isso não salga, por isso não ilumina, por isso não tem as qualidades e os propósitos essenciais que Cristo quer de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você tem que salgar, meu irmão, minha irmã, você tem que iluminar. É inútil não obedecer à voz do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, a pessoa que age dessa forma tornou-se, infelizmente, perfeitamente inútil dentro da igreja, porque perdeu a sua qualidade essencial. O Senhor está nos tratando isso. Tristemente, meu irmão, muitos dentro das igrejas estão dessa forma, pensam que são sal, pensam que são luz, mas não salga, mas não ilumina. Existem pessoas que estão dentro da igreja hoje, que são batizadas, que fazem parte dos cultos, que fazem parte dos ministérios, que estão nas igrejas, que são líderes, muitos são pastores, que sobem ao púlpito, que prega, mas na verdade, meu irmão e minha irmã, essas pessoas são apenas crentes formais. Você sabe o que é ser um crente formal? O crente formal só tem o nome de cristão, não exibe as virtudes de ser um seguidor de Jesus Cristo, não possui na sua vida qualquer elemento do fruto do Espírito na sua vida. Gálatas 5, do verso 16 ao 26, sai da sua vida. Não querem nem olhar, não querem nem fazer nenhuma transparência, nem olhar e ver o seguinte: como que eu posso me enquadrar a isso? Fogem totalmente. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Paulo está virando para Timóteo e diz o seguinte: olha só, tem gente que aparenta ser piedoso, aparenta ser santo, que está no meio de vocês, mas não tem nenhuma santidade, não tem nenhuma piedade, não tem nenhum relacionamento com Deus. Foge dessas pessoas, pessoas que aparentam ser crente, mas na verdade não são, que desejam parecer ser crente, mas não desejam funcionar como tais. Pessoas, meus irmãos, que são um sal insípido,
que são luzes que não iluminam. O crente formal, meus irmãos, não é frio e nem é quente. Esse crente que é formal, ele não consegue ser frio, mas também ele não consegue ser quente. Ele não se considera parte integrante do mundo, mas também ele se recusa a viver como Cristo espera dele. Ele diz não para o mundo, mas também ele diz não para Jesus Cristo. E infelizmente a Bíblia diz que o final dessa pessoa é ser posto de lado, é ser posto para o lado de fora e não entrar na Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 3, verso 16, o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Crentes que não são quentes e nem frios, mas são mornos. Crentes que não são sal e nem luz, que não salga e nem ilumina. Nós fomos chamados por Deus para salgar esse mundo, para iluminar esse mundo. É isso que Cristo espera de nós, e é inútil para o cristão não ser assim. É inútil para cada um de nós não sermos assim. A quarta resposta que nós podemos dar, por que nós devemos ser sal e luz no mundo, é que, meu irmão, minha irmã, só resta uma coisa para o cristão fazer. Só resta uma coisa para o cristão fazer: brilhar a vossa luz diante dos homens. Brilhar a vossa luz diante dos homens. Essa é a única coisa que resta a cada um de nós fazermos. O verso 16 diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, não existe outra forma de viver nesse mundo. Não existe outra forma de ser seguidor de Jesus Cristo. Para ser seguidor de Jesus Cristo, temos que ser sal. Para ser seguidor de Jesus Cristo, nós temos que ser luz do mundo. As pessoas precisam ver a luz de Cristo através de nós. A nossa vida deve refletir a pessoa de Jesus Cristo. As nossas ações, o nosso jeito de ser, os nossos atos, meus irmãos, por mais menores que sejam, por mais ínfimo que nós possamos achar, esses atos, essas ações devem glorificar a Deus Todo-Poderoso, devem glorificar a Jesus Cristo. A vida do salvo, a vida do santo deve refletir a Cristo ao mundo que está à nossa volta e assim glorificar ao nosso Deus. Mas quando nós olhamos para esse verso 16, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo coloca um peso a mais em nós. Ele coloca um peso a mais em nossa vida. O sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que não basta nós glorificarmos a Deus. A nossa vida não deve apenas glorificar a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo diz nesse sermão que as nossas ações, os nossos atos, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, devem fazer os outros glorificarem a Deus. Aquilo que nós somos, como nós somos, deve fazer as pessoas que estão à nossa volta glorificar a Deus através de nós. Não é nós, não somos nós glorificando a Deus. Não somos nós levantando a mão e louvando a Deus. É as pessoas olhando para nós e glorificando a Deus por causa disso. As pessoas olhando para nós e vendo Deus em nossas vidas. As pessoas olhando para nós e vendo que nós refletimos aquilo que a Bíblia diz ser cristão. É muito mais embaixo, é muito mais forte, é muito mais responsabilidade do que chegar na igreja e levantar as mãos e adorar o Senhor. É muito mais responsabilidade do que adorar ao Senhor e cantar os louvores, estar frequentando aos cultos, é ser exemplo no mundo que está em trevas, é ser luz aonde precisa ser iluminado, é ser sal aonde está sem sal. Cada ação nossa, cada gesto, cada frase, cada ato que nós fazemos deve refletir Jesus Cristo e as pessoas devem encontrar Deus através de nós. A vida do cristão, meus irmãos, deve levar as pessoas a glorificarem a Deus.
A vossa luz deve brilhar diante dos homens. O cristão, nós, meus irmãos, estamos aqui do mundo, mas não fazemos parte dele. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo, diz a Bíblia, pertence ao príncipe deste século. Nós estamos aqui de passagem. Mas, meus irmãos, se você vive aqui sem iluminar, você não está cumprindo. Nós temos que viver aqui para iluminar as trevas que existem no mundo. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado por Deus para assemelhar a Ele. A palavra cristão, no original grego, quer dizer pequenos cristos. A palavra é diminutiva, cristão, pequenos Cristo. Isso significa que nós devemos ser uma cópia de Cristo na terra. Nós devemos ser uma cópia de Cristo na terra, e tudo que nós botamos a mão para fazer deve visar glorificar a Deus e fazer as outras pessoas glorificar a Deus. As nossas ações, meus irmãos, necessitam conduzir homens à presença de Deus. A sua vida aqui na terra tem que ser para revelar o amor de Deus para todos que estão em volta. O amor de Deus que está em nós deve refletir para a sociedade e mostrar a oferta imaculada feita na cruz do Calvário. É dessa maneira que nós devemos viver na terra. É dessa forma que deve brilhar a nossa luz. Nós devemos passar na rua e o vizinho chegar e falar assim: lá vai um homem, uma mulher de Deus. Um colega de trabalho deve olhar para nós e falar o seguinte: ele é um homem, uma mulher de Deus. Nós não devemos viver no mundo e a pessoa fala o seguinte: aquele ali não chega muito perto não, que sai faísca. Aquele ali, cuidado com o que fala, que daqui a pouquinho está na boca do todo o povo. É o jornal, é o classificado do bairro. Você conhece a vida de todos da boca dele. Todos devem olhar para nós e ver a diferença que há em Cristo Jesus. Nós fomos chamados por Deus para ser seus seguidores, e o seguidor de Jesus Cristo deve brilhar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo aos homens. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós fomos chamados para brilhar. E concluindo a mensagem nessa manhã, meus irmãos, existe um papel que nós temos que exercer e desempenhar nesse mundo, para que, meus irmãos, a sua vida exalte ao Senhor, para que a sua vida reflita a glória do Senhor. A Bíblia nos informa como que nós devemos viver nessa sociedade. A Bíblia informa como que devemos viver nessa sociedade. E quem diz não foi um apóstolo. Quem disse para nós não foi um profeta. Quem disse para nós não foi Moisés. Quem disse para nós foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: meu irmão e minha irmã, compete a cada um de nós sermos o sal da terra. Compete a cada um de nós sermos a luz do mundo. Um estilo de vida, meus irmãos, que é primordial para o cristão, que diz o que realmente ele é. Será que você é sal da terra? Será que você tem sido a luz do mundo? Pare e reflita na sua vida. Pare e reflita. Você está brilhando nessa sociedade. O Senhor Jesus Cristo enfaticamente diz que nós temos que brilhar diante dos homens. Jesus Cristo espera que vivamos dessa forma. É ridículo e é inútil não vivermos dessa forma, porque não vivermos dessa forma é desobedecer ao próprio Cristo. É desobedecer a própria pessoa que diz que nós seguimos. É desobedecer a própria pessoa que nós chamamos de mestre, que chamamos de Senhor, que chamamos de Salvador. E você tem vivido dessa forma. A luz tem brilhado diante dos homens na sua vida. As suas obras glorificam ao nosso Senhor. Eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor te convida a consagrar
a tua vida ao Senhor. O Senhor te convida nessa manhã a largar tudo que foi para trás. Não há o interesse do que fez ou deixou de fazer. O momento é agora. Esse é o momento. Aqui o Senhor aprova e reunir-nos nesse momento. Aqui o Senhor chamou cada um de nós. Não importa que tenhamos 100 anos de igreja, 150 anos de igreja. Não importa o tempo que nós temos, o tempo de batizado. Não importa a sua posição que está na igreja. Nós não somos, meus irmãos, nós não somos pessoas sem pecado, nós somos pecadores. Nós temos que analisar a nossa vida dia após dia, eliminar o velho Adão e receber o Cristo em nossa vida e assemelharmos a Ele. Hoje é o dia, aqui é o momento de entregar a vida ao Senhor e consagrar ela. Faça daqui para frente aquilo que exalte a Deus. Faça daqui para frente aquilo que as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus. Muda os planos, muda os objetivos, muda o caminho e seja um sal da terra e seja a luz do mundo. Louve a Deus com a sua vida, brilhe para essa sociedade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo espera isso de cada um de nós. Espera de mim, espera de você, meu irmão e minha irmã, de você que está em casa. E como diz o texto, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Dessa forma, o nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado, o nosso Senhor Jesus Cristo será exaltado, e nós obedeceremos o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus?